Olá, filho do senhor Vitor e da dona Lerena, casado com Letícia e pai do Pedro, ele é bancário e político. Ele tem um estilo de vida tranquilo, simples. Hoje teremos uma conversa de peso com o vereador da cidade de São Leopoldo, Fabiano Halbert. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso, Fabiano. Olá, agradeço pelo convite, né? Estamos aí para conversar um pouco, né, com a comunidade, mostrar o que a gente vem fazendo, se apresentando também para a comunidade como vereador de primeiro mandato, nos colocando à disposição para o trabalho, né, para a política e para a vida da gente, que é uma vida comunitária também. Você é natural de São Leopoldo, nascido e criado, é filho da terra, Fabiano. Capilé, né, de nascença, e tenho satisfação, né, de nascer em São Leopoldo, com todos os problemas que temos na nossa cidade. Somos leopoldenses. Assim, ó, nascido e criado na vila, né, sabendo todas as dificuldades, né. Nasci e ainda moro hoje na Vila Duque, sim, atrás da estação Transurb lá, mas na época a linha do trem ainda, ali que tinha o Maria Fumaça, hoje tem a estação do Transurb, e já melhorou muita coisa, né, hoje muito que foi passado, muitas dificuldades que tinham, acho que a gente já conseguiu passar. Sempre tem muita coisa para fazer, né? E a vida comunitária é isso, né? A gente tem uma vida que gosta do que a gente faz, né? Que vive com a comunidade, lá com a associação de bairro. Então, a gente gosta de viver com as pessoas, né? E trabalhar também junto. Você é de 69, isso? 69, estamos com 47 anos. Então... Como é que foi a infância e a juventude em São Leopoldo? Era um momento diferente da cidade, né? Hoje as brincadeiras que a gente tinha na época não tem mais, né? A gente jogava taco na rua, né? Jogava futebol com aquelas bolas dente de leite, né? Que era bola de borracha ali, então jogava bolinha de gude. Hoje eu tenho um filho de 15 anos e nem sabe o que é isso, né? Viu falar, né? A era dele é a era digital, né? Que é as redes sociais, sim, e tudo. Era uma vida mais simples, né? Mas a gente tem muita saudade da infância. Eu acho que a melhor época que a gente vive não tem compromissos assim que a gente tem hoje, mas tudo são etapas da vida. Eu acho que eu tive uma infância boa, uma infância simples também, né? Onde meu pai era metalúrgico, de que a minha mãe foi lavadeira de roupa, né? Aquelas trouxas de roupa que lavava antigamente. Mas graças a Deus eu e mais 2 irmãos somos, né, pessoas hoje que trabalham, que sobrevivem do seu trabalho, que são pessoas de bem também, mas que valorizam também esse trabalho que eles fizeram lá atrás, né? E depois o casamento com a dona Letícia? Letícia, um relacionamento que a gente teve acho que uns 6, 8 anos já, né? Namorando, se conhecendo, e aí veio, acho que a pessoa que a gente escolheu para compartilhar a vida. Tem também uma relação política, trabalha com a Juliana Brizola na Assembleia, então também nós temos uma vida pessoal e uma vida política conjunta também, e a pessoa é parceira de todas as horas, né? Porque a gente também vive na política, na vida comunitária, no dia a dia, no fim de semana, então a gente tem que ter uma pessoa que casou com a gente que também seja parceira em todas as horas, ela é uma parceira de trabalho também. E o filhão Pedro? Pedro é mais tranquilo, assim, né? Acho que a gente também, com a vida que a gente leva, a gente também não tem muito tempo, às vezes, para o filho, teria que ter até mais tempo. Sem dúvida. Mas eu tenho a minha mãe, né, que também ajuda a cuidar e tudo, mas está estudando, está levando... O compromisso que ele tem hoje é o estudo, e está indo bem no estudo, está terminando o 1º grau agora, entrando no ensino médio a partir do ano que vem. Não sabe bem certo ainda o que quer, uma fase, né, que a gente fica pensando, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Mas é um guri bom também, tranquilo. Não gosta de futebol, às vezes quando a gente gostou, né? Gosta de futebol hoje no videogame, né? Mas é bem tranquilo, um guri que a gente tem passado as coisas boas e as coisas ruins também para saber que tu tem que trilhar o caminho. E é importante, correto, ainda mais nessa idade, né, Fabiano? Isso. E você falou do futebol e você tem essa ligação, né? Os Halbert têm essa ligação com a Aimoré, né? Você jogou na Aimoré, foi campeão de juniores pela Aimoré? Sim, eu e meu irmão, né? O Márcio também jogou futebol. Nós chegamos a jogar na dupla Grenal, eu cheguei a jogar no juvenil do Inter, né? Na época do Enio Andrade, ali do seu Abílio e tudo. Joguei no juvenil e não deu certo. Lá tem muita gente também no futebol. Futebol também é um pouco de sorte, quando tu vai para um time grande. E aí retorno para a Aimoré em 85, fui campeão de juniores em 87. 2 anos passei por ali. Depois comecei a trabalhar, tive uma proposta para trabalhar no banco, logo em seguida daí abandonei o futebol, aí fui
fui trabalhar, mas gosto de futebol, jogo até hoje um futebolzinho, acompanho o Aimoré, tenho essa relação familiar lá com meu tio, com o Lírio, a Laíde. Gosto muito do Aimoré, né? Sei de todas as dificuldades que o time confrarias de vez em quando. Sim, todas as dificuldades que um time do interior passa, né? Que às vezes as pessoas imaginam, um time tem grana, tudo, a gente sabe que questão financeira é importante, mas que um time do interior um time que nem o Aimoré é muito mais amor, é coração ali, as pessoas que estão ali pelo amor que a gente tem pelo clube do que outra coisa, né? Sem e o dúvida time se mantém por essas pessoas, né? Que estão ali no dia a dia. O futebol perdeu um craque, mas a vida pública ganhou um excelente político. Lá atrás começou a tua carreira como bancário. Enfim, você até hoje é bancário, né? Trabalha muitos anos nessa área. Como é que é esse trabalho? Porque acaba sendo um trabalho para a comunidade também, trabalhar em banco, né, Fabiano? Na vida a gente tem que eleger prioridades, né? Às vezes, eu acho que todo brasileiro hoje tem um sonho, os meninos, a maioria, tem de ser jogador de futebol. Aí hoje em dia, se for um ano, já resolve a vida do cara. Não deu certo, a gente tem que, né, partir para outras. Até poderia ter insistido, tinha proposta para ir para São Paulo na época, tudo isso. Não, vamos trabalhar, até porque de uma família pobre a gente tem que trabalhar também para se ajudar e para ajudar a família. Comecei a trabalhar no Bamerinos em 90. Chega o Bamerinos. Foi comprado pelo HSBC em 97 e logo em 98 eu fui para a diretoria do sindicato, né? E aí estou fora desde 98. Agora o HSBC já foi comprado pelo Bradesco, né? Eu sou funcionário do Bradesco, mas tem essa parceria de bancário e uma parceria de sindicalista hoje, né? Que une as duas coisas, o político e o trabalho, né? Uma relação hoje pessoal com todos os gerentes administrativos dos bancos, que uma relação hoje que tu tem de sindicalista é uma relação de conversa. Tem um problema, vai lá conversar com as pessoas, nós queremos que resolva pela via negocial. Acho que isso a gente tem feito bem. A gente tem a relação, tem o telefone pessoal de todos os gerentes têm nosso telefone. Então, assim, a gente passa também para as pessoas qualquer problema que deles, tem a ligação direta também para a gente fazer esse contato. Justamente, né, Fabiano? A tua vida pública, digamos assim, claro, já começou com bancário, mas você começou a se familiarizar mais com a política quando entra para o sindicato, começa a vivenciar mais esse dia a dia, as lutas trabalhistas, enfim, é por aí? A minha família é política, Sim. Tá? Minha família, o meu avô era brisolista e eu sempre conto a história que ele tinha um quadro na sala, era uma pintura, né, dele e da minha avó na sala, e uma figura do Brizola junto. Né? Meu avô tinha uma TV Telefunken daquela de madeira, aquela nos anos ali 70. A gurizada, né? Que está assistindo aí vai saber o que é. Que tu fazia aqui no transistor ali para mudar os canais, né? E olhava a Copa do Mundo em 70, eu não passei esse tempo, um pouquinho depois, né? Mas onde o Brizola discursava, na época as crianças ou saíam da sala ou ficavam em silêncio, né? Claro. Então, onde o Brizola falava era o... E a gente tem visto, assim, nós somos do PDT e os discursos hoje do Brizola são atuais, né? Com tudo que está acontecendo, né? Então, se ele desse um discurso hoje, ele estaria falando o que ele falava há 30 anos atrás, há 20 anos. Sim. Então, dizendo isso, assim, o meu pai foi sindicalista, tá? Foi do Sindicato dos Metalúrgicos. A minha mãe foi política, foi funcionária do município de São Leopoldo, foi diretora da creche IP Amarelo, lá na Duque, no governo do Olímpio. Sou sobrinho da Floriza, que é aqui de Novo Hamburgo, deputado estadual, do Ayrton, né? Então tem essa veia política de família também, né? E gostamos de ter essa relação com as pessoas, né? Isso faz parte da nossa vida. Até as pessoas hoje, tu pode ter uma vida bem mais tranquila, para que tu tá na política, com tudo que está acontecendo, tudo. Eu acho que cada um tem um sentido na vida e tu vem para fazer alguma coisa. Eu acho que o nosso sentido, o nosso destino é fazer alguma coisa para ajudar os outros. Então, nossa vida está calcada nisso. Meu pai fez, junto com outros lá, a fundação da Associação de Bairro, nós fizemos parte da Igreja Católica até hoje. Então, essa relação pessoal, a minha casa é uma casa que sempre tem circulação de pessoas. Né? Tu sabe que quando a gente está na política, às vezes às 7 da manhã tem gente na tua casa e à noite tem gente. Fim de semana também. Mas é a vida que a gente escolheu. Então, estamos satisfeitos. Não satisfeito com o que está acontecendo no Brasil, né? Que a política está muito desgastada, muita coisa errada,
mas estamos seguindo o caminho da coerência, o caminho das coisas certas. É para isso que a gente se colocou na política. Bom, e você já falou aí para o telespectador, não tinha como fugir, né? Quando foi entrar num partido político, se filiar a um partido, automaticamente a via foi o PDT. A relação trabalhista, claro. com certeza. De família, né? E a gente acha que o caminho é esse caminho, porque a gente tem essa ligação com o trabalho, com o trabalhador. Então, teria que ter um partido de esquerda. Sim, mesmo sim. hoje está meio complicado essa questão de esquerda, direita, mas a gente se identifica muito, né? Com essa questão da educação, por exemplo, que o PDT persegue, né? O Brizola, o próprio Darcy Ribeiro. Nós achamos que, através da educação, a gente consegue tirar as crianças da criminalidade, das ruas. É difícil, a educação é cara, não é barata. Mas hoje está mostrando que tem dinheiro, né? Que poderia ser investido na educação se não tivesse tanto desvio, né? E por que, Fabiano, a decisão de colocar o teu nome a vereador da cidade de São Leopoldo, colocar à disposição da comunidade para que a cidadão de São Leopoldo pudesse ter a opção de Fabiano Howard como vereador? Justamente para a gente ter um mandato para representar as pessoas. Porque eu acho que a gente trabalha, mas a gente tem que ter uma representação que tu possa lá numa tribuna falar em nome das pessoas. Porque a política hoje está muito distante das comunidades. Então, te colocando à disposição, te colocando primeiro, saber te colocar à disposição se tu vai te eleger ou não. É uma experiência que tu só tem se tu for Sem candidato. dúvida. Não tem noção assim de dizer, eu vou fazer 1.000, 2.000 votos. Não. Primeiro tu tem que te colocar à prova, dizer para as pessoas, até agora nós fizemos isso aqui, eu tenho proposta de me colocar à disposição. E aí, fazer o teste. Né? Eu tinha sido candidato outras 2 vezes, 2008 e 2012, mais para ajudar o partido, né? E 2016 vem para me eleger mesmo e conseguir me eleger. O PDT elegeu 3 vereadores, né? Tivemos uma candidatura a prefeito depois de 20 anos. O companheiro Nado foi vice do Dr. Olímpio lá em 96, né? Saiu, foi para Brasília. Dr. Olímpio, né? Muita coisa foi construída em São Leopoldo, né? O ginásio municipal, hidráulica, SEMAI, o próprio Hospital Centenário, Minha mãe literalmente era fã do Dr. Olímpio. Numa época que não tinha esses recursos federais que tem hoje, né? Então, para nós é o grande nome do PDT de São Leopoldo, é o Dr. Olímpio. E o Nado foi vice-candidato lá em 96, onde o Olímpio perdeu junto com o Nado. E aí, logo após o Nado sai, como a leva do PDT, que o PDT perdeu, que acreditaram naquele momento que o PT era a alternativa, né, de esquerda, de poder, saíram, o Nado foi para Brasília, foi ministro interino da Educação, trabalhou no Ministério da Justiça e retorna. Agora, há 4 anos atrás, né, retornando para o PDT e uma candidatura a prefeito que a gente construiu também. Diz, olha, nós temos que ter protagonismo e temos que ter um candidato a prefeito para dizer para a cidade que o PDT já fez e quer fazer. Acho que a avaliação foi boa, mesmo nós perdendo a eleição e ficando em segundo, né? Chega muita coisa para nós dessa... entre aspas, a briga política que existe dentro de São Leopoldo, né? Existe em todo o Brasil, mas principalmente dentro de São Leopoldo. Como é que você vê isso? Tivemos lá atrás, até 2002, até falávamos fora do ar aqui, o Valdir Schmidt como prefeito da cidade de São Leopoldo, PMDB. Depois vieram 8 anos de PT comandando a cidade de São Leopoldo com Ari Vanazzi. 2012, existe a quebra, entra o prefeito Moacir do PSDB e agora retorna o Ari Vanazzi. Você acredita que é só uma questão política, é o povo, o cidadão de São Leopoldo, que não conseguiu ainda definir um viés político, se está mais à direita, mais à esquerda, ou se é um momento do país que influencia muito? Acho que o povo está muito desgostoso com a política e o aí povo vai tentando. sempre quer renovar. Claro. Né? Acho que a gente, na vida da gente, a gente sempre vai tentando acertar. Né? Acho que sempre as mudanças acho que são sempre boas. Acho que nós temos que pensar em mudar. Nem sempre nós vamos acertar, lógico, mas as mudanças são alternativas de poder. O que aconteceu lá atrás? Primeiro, o PT fez uma boa administração no primeiro mandato do Vanazzi. O segundo, pegaram muito dinheiro do governo federal, muito empréstimo, tudo. A cidade hoje está com uma dívida de mais de 500 milhões. Nossa. Né? O governo Moacir passou 4 anos praticamente em branco. Estagnado. Né? Não conseguiu fazer praticamente nada, repassa a dívida de volta para o governo Vanazzi agora. Então, esse mandato também está sendo muito difícil. Primeiro semestre,
muitas dificuldades já de pagamento, tem passado na Câmara toda semana praticamente parcelamentos de dívida até 2021. Nossa. Então tem 200 milhões de restos a pagar, né, que tem que pagar, né, mas não tem como pagar hoje. Nosso conhecido lá, que é o secretário da Fazenda, o Ronaldo Vieira, Sim. que pegou essa missão lá da secretária da Fazenda, tem passado muito trabalho, né, feito muito jogo de cintura. Cada dia aparece uma nota de alguém que fez um trabalho no governo anterior ou no governo atual apresentando para cobrar. Então, se não tem dinheiro, é o cobertor curto, tu puxa lá e estapa aqui. E a tendência é piorar, né? Porque esse primeiro semestre ainda entra os recursos, né? Tem IPTU, IPVA, outros recursos ainda que vêm. A partir do segundo semestre terminou esses recursos, né? Então, hoje já está se atrasando a folha de pagamento do funcionalismo. O magistério e o estadual vem do Fundeb, o recurso, né, para pagamento, mas também são recursos exíguos e não tem recurso para investimento. Então, é que nem na casa da gente, começa a dar manutenção, tu não tem dinheiro para fazer obras e aí, além disso, tu não consegue nem pagar a folha atual. O governo vai ter que se virar para fazer projetos para tentar conseguir recursos de fora, né? Chegamos a um ano de 2016, Fabiano, e você tem a satisfação de, né, finalmente, depois de 2 tentativas, na terceira, ser eleito vereador da cidade de São Leopoldo. Como é que foi para ti esse momento, a satisfação de chegar ao Legislativo Municipal? Tem 2 sentimentos, né? Primeiro, um sentimento de vitória, não minha, mas das pessoas que estão com a gente, das propostas todas que a gente levantou, e também um sentimento de responsabilidade, porque tu chega no momento, tu quis ter um mandato, agora tu tem responsabilidade de tu fazer com que esse mandato renda e que tu consiga fazer o que tu disse, né? Porque hoje em dia tu tem um discurso bonito, tu vai lá, fala, e depois na prática não é bem assim. E aí às vezes tu tem talvez um mandato, ou daqui a pouco não consegue nem chegar ao final do mandato. Então é um desafio da gente conseguir concretizar o que a gente pensa, né? Com projetos, com ações, com a proximidade da comunidade, que é uma das propostas que eu tenho, e agora a partir de junho nós vamos começar a fazer o vereador no bairro, né? Onde o vereador vai no fim de semana ou durante a semana marcar um dia, receber as pessoas, né? Marca num local e vai conversar com as pessoas, quais são as dificuldades que o bairro tem, né? Passar Atendendo a demanda atendendo local, a demanda local, passando também para o executivo, né? Olha, esse bairro tem determinado problema. E a gente também faça o caminho de conseguir com que aquele bairro consiga melhorar, né? Porque melhorando a situação do bairro vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sem né? dúvida, né? Então, e isso fazendo bairro a bairro vai melhorar isso. a cidade como um todo. né? E o vereador é um vereador de toda a cidade. É né? verdade. Mesmo que eu tenha meu curral eleitoral, Claro. tudo é a região sul, o vereador é vereador de toda a cidade. dúvida. E eu fiz 2.199 votos, fiz voto em 400 urnas. Então reparti praticamente Claro, toda a cidade. espalhou né? pela cidade, é verdade. Isso é importante também que a gente consiga melhorar a cidade como um todo, né? Vamos a um intervalo e na volta o Fabiano vai contar um pouquinho para nós dos projetos que estão tramitando na Câmara, um pouco do seu trabalho no dia a dia na Câmara de Vereadores de São Leopoldo.